hábito que faz o monge, sabe? E o hábito, não estamos a falar de hábito habituado a fazer. Não é a roupa que faz a pessoa. Espero que os irmãos percebam. Mas de qualquer das formas, um dia destes eu trago uma gravata só para os irmãos que gostam de gravata. Não prometo que eu use, mas pelo menos fica ali na cadeira. Não, tudo bem. Nesta manhã eu gostaria de refletir com os irmãos acerca de unidade. Diga comigo, unidade. E com certeza já ouvimos muitas vezes falar sobre unidade. Falta só o resto das marmitas. Ok. Sabe, é bom sinal, porque significa que está muita gente, há muito... Eu sinceramente oro, e à medida que vou aí pela cidade, ando sempre com os olhos postos a ver se a gente arranja aí qualquer dia um espaço em que nós não... Eu, para ver os irmãos, não preciso de óculos 3D, não é? Porque há irmãos que só ao fim do ano é que eu os consigo conhecer. Porque ficam tão longe. Eu estava a falar com o Bob Nichols acerca de coisas do Reino de Deus e tal, e quando estava a falar acerca de vir aqui à igreja, ele estava a dizer, é aquela igreja muito comprida, não é? Aquela igreja que parece uma shotgun, daquelas caçadeiras de cano curto, porque parece um tubo, mas estamos a falar de espaço, logicamente. E eu gosto muito de salas em que nós podemos estar pertinho uns dos outros, assim, e eu gosto de estar perto dos irmãos. Quem concorda comigo? Mas eu não disse para o que é que os irmãos tinham... Ok, Provérbios 6, versículo 6 a 9. Vamos ler aqui uma passagem. Pode parecer que não tem nada a ver com unidade. Já agora, antes de lermos a passagem, eu gostaria só de pedir uma coisa. Eu gostaria de pedir àqueles irmãos que... Só aos irmãos que vivem na cidade... Não estou a falar dos arredores. Na cidade da Figueira da Foz, que fiquem de pé. Quem vive dentro do perímetro da cidade da Figueira da Foz, fique de pé. Os irmãos estão a ver? O que significa que somos uma igreja que estamos na cidade da Figueira da Foz, mas da cidade propriamente dita temos pouca gente. Talvez, podem ficar sentados, 70%, 80% da igreja são dos arredores da cidade da Figueira da Foz e não propriamente da cidade da Figueira da Foz. E graças a Deus, não estou com isto a dizer que é mau. O que eu estou a dizer é que se nós pretendemos ser uma igreja de cidade, uma igreja que vai conquistar cidade, nós precisamos ter os nossos olhos postos na cidade. Diga comigo, na cidade. Deus ama cidades, claro que também há mais vilas e as aldeias, isso está em causa, mas há um senso no meu espírito daquilo que Deus quer fazer em termos estratégicos nesta cidade da Figueira da Foz. Porque nós queremos e desejamos que esta igreja seja conhecida na cidade. Não porque tem programas culturais, não porque tem um rancho folclórico, não porque aparece só ou em causas sociais, eventualmente. Em primeiro lugar, porque é uma igreja que se move em todos os seus lugares de influência, no trabalho, nas famílias, nos bairros. Move-se de forma a mostrar Cristo aos outros e esse é o maior cartão de visita, é a maior publicidade que nós possamos fazer. Em segundo lugar, porque também precisamos de ter ações que nos levem a sermos conhecidos na cidade, no mínimo que as pessoas saibam que nós estamos aqui e somos um lugar de bênção que lhes interessa estar. Alguém concorda comigo? Pelo menos os irmãos da Figueira, mesmo Figueira Cidade, porque muitas vezes não se trata apenas de sermos uma igreja que está cheia, uma igreja que tem muita gente, e graças a Deus por isso, e tomarmos nós temos uma igreja de 10 mil pessoas que fossem todas do arredor, não é? Mas é importante percebermos que se uma igreja está plantada numa cidade, é para que essa cidade seja tocada pela igreja. E nós temos tantos bairros, temos tanta gente nesta cidade que, na verdade, ainda não foi tocada. Outros terão sido, há crentes de várias igrejas em vários espaços desta cidade, sem dúvida, mas nós queremos o nosso quinhão da herança. Diga comigo, eu quero a minha parte da herança.
Temos que ser ousados em dizer, tal como Jabés fez: Senhor, alarga o meu território, alarga as minhas fronteiras, abençoa-me muito, faz com que a minha influência, a nossa influência, porque é influência, não é fama apenas, é influência sobre a vida desta cidade, quer no plano espiritual, social, educação, política, enfim, nós possamos ser uma igreja que influencia a cidade onde nós estamos plantados. Amém? E para isso, nós precisamos de perceber que precisamos estar todos focados, sintonizados no mesmo alcance. Eu quero relembrar, porque às vezes isto sempre nos passa um pouco ao lado, mas no domingo que esteve cá o pastor Bob Nichols, e ele estava a ministrar, e a pregação de domingo em que ele ministrou, para mim foi uma pregação muito profética sobre esta casa, e quem percebeu isso, graças a Deus. Mas uma das coisas que ele disse, e eu não tive qualquer tipo de conversa com ele, uma das coisas que ele disse tem sido aquilo que é o desejo do coração de muitos, pelo menos de alguns, é que esta igreja seja conhecida na cidade da Figueira da Foz. E ele disse isso precisamente, que esta igreja ia entrar numa estação da vida espiritual desta igreja, em que nós íamos ser conhecidos nesta cidade, em que nós íamos ser visíveis a esta cidade. Claro que podemos ficar sentados a um canto, colocar o nosso sombrero, fazemos a nossa siesta espiritual e esperarmos que a hora do calor passe para que Deus depois faça qualquer coisa e a gente aproveite a boleia. Deus vai fazer, mas não nos esqueçamos nós que Deus sempre faz em primeiro lugar através de todos nós. E quando uma igreja como a nossa, com todas as suas gerações, com todas as suas sensibilidades, com todas as suas formas diferentes de ser, porque somos uma igreja diversa, cada pessoa é um ser diferente, mas quando todos temos a capacidade de nos unirmos à volta daquilo que é a obra de Cristo, daquilo que é a missão de Cristo, a igreja nada consegue aguentar, consegue permanecer pelo ímpeto da igreja. Alguém concorda comigo? E aqui é preciso o envolvimento de toda a gente, desde as crianças aos irmãos de mais idade. Todos têm um papel, todos têm alguma coisa para fazer, todos têm capacidades, todos têm um coração para amar, todos têm braços para abraçar, para ajudar, para fazer o trabalho que for necessário, todos têm mãos e visão para agarrarem no arado e olharem para a frente. Independentemente se o terreno está duro, se há pedras para tirar, mas nós vamos fazer isso pela graça do Senhor. Amém? Porque a força de uma igreja não está no carisma do seu pastor ou na capacidade do seu pastor em atrair pessoas. Eu até acho que nem tem que ser assim. A força de uma igreja está na nossa paixão por Cristo. A força da igreja está no nosso coração. Está na nossa capacidade em nos unirmos e mantermos a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque a unidade do Espírito faz com que o Espírito flua. E quando o Espírito flui através de todos nós, na nossa capacidade, no nosso trabalhar, no nosso trabalho de restauração ou de conquista, Deus vai estar connosco lá para nos abençoar. E aí entra o poder do louvor, por exemplo. Nós precisamos de redescobrir o poder de um louvor profético, estratégico. Cantar não por cantar, mas cantar para abrir, para rasgar os céus. Cantar para trazer palavra profética a esta terra. Cantar para chamarmos aos ossos secos, Espírito de vida, vem sobre estes 4 cantos da terra e vem encher esta gente. Cantarmos, porque quando cantamos, quando temos os altos louvores de Deus na nossa garganta e temos a espada de 2 gumes nas nossas mãos, que é a palavra de Deus, nós fazemos escalar os nossos inimigos, nós desbravamos tudo aquilo que tem sido oposição à nossa vida, nós fazemos escalar aqueles que se opõem, nós pomos os reis, os príncipes dos nossos inimigos, nós os pomos sob cadeia, diz a palavra de Deus. Então é tempo de nós agarrarmos as armas espirituais que Deus nos deu, que são poderosas em Deus, são armas de luz. E também nisso nós precisamos estar unidos à volta de um rei. Porque quando um povo se move em unidade, nós conseguimos e conquistamos. E não há ninguém, nem o diabo, nem o inferno, com todo o seu potencial, apesar de não ser maior que o de Deus. Os irmãos sabem que maiores são os que estão do nosso lado, não sabem? Os irmãos sabem que os demónios, eles não se casam e não fazem demóniozinhos. Portanto, é que há pessoas que acham que os demónios são mais do que nós. Não são. Deus é maior é o que está em nós, maior é a nuvem dos anjos que estão ao nosso redor e que são enviados para estar connosco, certo?
Mas não é para fazer o nosso trabalho, é para estarem connosco no trabalho que nós vamos fazer. E alguns acham que às vezes que o reino das trevas é mais poderoso. Não é, porque sabe, os demónios não têm demónios machos e demónios fêmea, que desde que caíram, que se têm casado e têm gerado mais demónios. Então, o reino das trevas tem a mesma dimensão de quando o diabo caiu e arrastou consigo 1/3 dos demónios. Mas do lado das luzes, não só temos os mesmos anjos e temos Deus, que é o mais importante, como também o povo de Deus cada vez é mais numeroso. Ei, gente! É tempo de termos uma perspectiva correta das coisas. Não nos deixarmos intimidar por aquilo que os nossos olhos veem ou os ouvidos ouvem, porque maior é aquele que está connosco. E se não somos capazes, então temos que orar como Elias ou Eliseu. Senhor, abre-lhe os olhos. Mas neste caso é abre-me a mim, Senhor. Ajuda-me a ver a coisa como ela é. Porque precisamos de ver com olhos de gente. Vamos falar então sobre unidade. Diga comigo unidade. Oh, glória. Faça lá festinhas na orelhinha do irmão que está ao pé de si. E diga assim, ouvido abençoado. É porque se é tão importante a palavra estar ungida, também é importante que os ouvintes estejam. Sabe? Porque a palavra de Deus diz que em muitas situações e muitas vezes a palavra não aproveitou aos ouvintes porque não foi misturada com fé. A responsabilidade não foi quem falou, foi de quem ouviu. Correto? Eu gosto tanto de ver as caras dos irmãos. Cada vez que eu chuto cá de cima e passo a bola para o vosso lado, os irmãos ficam todos assim, com um ar assim. Bem, Provérbios capítulo 6, versículo 6 a 9, diz: ó preguiçoso, considera o caminho das formigas e aprende uma profunda lição com elas. Elas não têm reis ou governadores para dar ordens e, no entanto, trabalham durante o verão, juntando comida para o inverno. Mas tu, preguiçoso, só sabes dormir. Até quando pretendes ficar nessa boa vida? Eu gosto destas versões assim, terra a terra. E sabe, hoje vamos considerar a formiga. Diga lá, a formiga. Eu não estou a falar do esmilinguido, que era aquela formiguinha dos cartões. Não sei se esmilinguido é formiga em brasileiro. Não, aquilo foi o nome que deram. O esmilinguido. Muito bem. É só para saber. Hoje vamos considerar a formiga. Um animal tão pequenino, tão frágil, tão insignificante por si mesmo, mas que quando funciona em unidade, não há quem as pare. E a palavra de Deus diz para nós considerarmos, aliás, há vários animais em Provérbios, mas hoje vamos ficar só pela formiga. A Bíblia diz para nós considerarmos a formiga. Quantos é que alguns de vocês já pararam um bocadinho para observar formigas? Eu já. Claro que alguns de vocês só param quando as formigas já chegam à cozinha, não é? E então ficam a olhar para as formigas e a ver como é que a gente vamos matá-las a todas e vamos tirá-las daqui. Normalmente. Mas sabe, a palavra de Deus diz-nos que a natureza, que foi Deus que criou, tem uma série de, e o salmista fala acerca disso, tem uma série de exemplos simples nos quais, se nós darmos tempo para perceber, nós vamos tirar lições tremendas. E aqui aqui o sábio, Salomão, ele está-nos a dizer para nós considerarmos o caminho da formiga. Então vamos considerar aqui alguns pontos relacionados com a formiga, e eu espero conseguir fazê-lo a tempo, já são 11h25. Diz assim, em primeiro lugar, a formiga é um animal que se automotiva. Hein? Sabe porquê? Porque diz que ela não precisa nem de reis, nem de chefes, nem de governadores para dizer o que é que elas têm que fazer. Correto, gente? Nós não temos que fazer só porque alguém nos diz para fazer. Nós fazemos porque sabemos que temos de fazer, que há um trabalho para fazer, e isso automotiva-nos a fazer. Pastor. A formiga não precisa de um pastor para dizer, faça. A formiga não precisa de um chefe para dizer, vamos fazer. A formiga sabe qual é o seu propósito, sabe qual é o seu objetivo de vida, sabe que o seu trabalho é trabalhar para o conjunto do seu formigueiro onde está inserido, e ela automotiva-se a si mesma a fazer. Uma formiga nunca deixa de fazer porque está acompanhada ou porque está sozinha. Ela faz o que tem que fazer, porque a formiga automotiva-se. Diga comigo, a formiga automotiva-se. Porque ela não precisa de supervisão, já disse isto há um tempo atrás, ela não é considerada preguiçosa.
Porque para nós a ideia de um preguiçoso é de alguém que, quando sente uma vontade imediata de trabalhar, senta-se a um canto e espera que essa vontade passe. Era bom que fizéssemos o mesmo com a comida. Quando nos dá vontade de comer, a gente põe-se a um canto e não come. Emagrecíamos. E esta muitas vezes é a ideia que nós temos. Mas a palavra de Deus declara que o preguiçoso não é apenas aquele que nada faz, é aquele que não precisa que o mandem fazer. Porque há gente que quando alguém os diz, vai e faz isto, eles até fazem. E até são determinados e entregues apaixonadamente àquele objetivo. Mas foi preciso que alguém lhes dissesse, faz. E quando falta a voz de alguém que diz faz, já não faz, porque se sente perdido. Mas a formiga não precisa, porque aquilo que ela encontra como objetivo para fazer na sua vida não está na orientação de alguém, está no propósito que a pessoa sabe que tem para a sua vida e no corpo de Cristo. E eu espero que todos os irmãos aqui nesta manhã saibam qual é o vosso propósito no reino de Deus, na vossa relação com Deus e porque é que vocês são quem são e vivem onde vivem no tempo que se chama hoje. Primeiro ponto sobre a formiga. E eu prometo que só vou contar uma anedota sobre elefantes e formigas, está bem? Mas é muito sanzinha, é muito sanzinha. Versículo 8. Segundo, a formiga é um animal que sabe entender os tempos. Diga comigo, a formiga sabe entender os tempos. Sabe porquê? Porque ela sabe quando é que é verão e sabe quando é que é inverno. E sabe que a seguir ao verão há de vir o inverno. E sabe que o verão tem um propósito, o inverno tem outro propósito. E quando chega ao verão, não faz como a cigarrinha, não é? Sentadinha a tocar guitarra, mas ela, não é? Todos conhecem essa história, isto parece uma história da super igreja, mas não é. Mas a formiga sabe discernir e sabe perceber que enquanto hoje é dia, nós devemos trabalhar. O apóstolo Paulo fala assim, trabalhar enquanto é dia. Trabalhar enquanto é dia. Sabe o que é trabalhar enquanto é dia? Porque os dias também têm noites. E quando chega à noite, muitas vezes não é tanto o tempo de fazer, é tempo de viver daquilo que se fez. E a igreja também vive estas estações da sua vida espiritual. Nós vivemos dessas estações da vida espiritual. A formiga não vive de eventos, não vive de balões de oxigênio, não vive apenas de orientações dos outros. A formiga percebe que hoje eu devo criar lastro espiritual, eu devo continuar a encher-me da palavra, eu devo continuar a fazer tudo o que está ao meu alcance, eu devo trabalhar, eu devo me esforçar, porque pode haver momentos em que nós vamos viver daquilo que armazenamos. E não estou aqui a falar de dinheiro, nem estou aqui a falar de comida. Apesar de que eu tinha um tio-avô, que era meu padrinho, e que ele era assim, fazia lembrar o Humpty Dumpty. Era assim baixinho, mas muito rebeludo. Era assim mesmo baixinho, mas pesava 120 quilos. De tal maneira que ele, já velhinho, tinha até as pernas arqueavam. Não é? E o desporto favorito do meu padrinho era, na altura do verão, primavera-verão, era atafolhar a despensa com presuntos e salpicões e garrafões de vinho que ia buscar à terra. E no inverno fechava-se em casa, só saía para o que era necessário e devorava aquilo que armazenou na despensa. Sabe porquê? Porque era inverno. E era inverno, então era tempo. No inverno não se consegue tantas coisas, então vive-se daquilo que se armazenou. Sabe que no sentido espiritual nós vivemos assim? No sentido espiritual, nós precisamos de perceber que eu devo aproveitar as minhas oportunidades hoje para me encher de Deus, para aprender de Deus, para me agarrar com tudo, para que no momento em que chega a noite ou o inverno, eu tenha com que me sustentar espiritualmente falando. Sabe porquê é que quando enfrentamos às vezes uma doença, nós ficamos logo sem saber? Porque quando não tínhamos nenhuma doença, nós não nos soubemos preparar. A fé, conhecimento, prática,
Muitas vezes ficamos intimidados quando surge uma luta, quando surge uma adversidade, quando surge uma situação e nós não nos sentimos preparados porque não soubemos discernir os tempos. Quando nos podíamos ter preparado, não nos preparámos e quando chega o momento ficamos desarmados, fracos, sem sabermos como lidar com a situação que está diante de nós. Mas a formiga é um animal que sabe entender as estações do ano, sabe entender os sinais do tempo. Elas sabem que há um tempo para colher alimento e há outro para viver do alimento armazenado. Terceiro, a formiga é um animal esforçado. Hein? Sabe que uma formiga consegue carregar 10 vezes o seu tamanho e o seu peso? Não sabiam? Isto é científico. Uma formiga consegue carregar. Quantos irmãos já viram uma formiga a transportar? Isto dava um jeito para a gente, não era? Conseguimos fazer... Eu acho que abri uma empresa de mudanças. Mas uma formiga consegue transportar... Não sei se vocês já viram formigas a arrastar folhas enormes. Uma só formiga. E a palavra de Deus, também ela diz que quem está animado em Deus, quem tem um senso de propósito, quem tem um senso de fé, quem tem um senso de unidade e de corpo e de avanço da obra de Deus, é uma pessoa esforçada. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te, eu vou te ajudar. Esforça-te, eu vou confirmar os teus passos, porque Deus confirma os passos de um homem bom. O que é um homem bom? É um homem que também é esforçado. E nós, ao considerarmos o caminho da formiga nesta manhã sobre a questão da unidade, porque já lá vamos também falar sobre isso, porque tudo isto vai chegar a esse ponto, nós precisamos de perceber isso. A formiga é um animal que se esforça em todo o tempo. Formiga não descansa. Agora percebam, eu quando digo não descansa, não estou a dizer que a gente não descansa, não tem os nossos tempos de lazer, não precisamos de refrigério, não precisamos de arrefecer, às vezes, o nosso motor que está sempre no vermelho. Nós precisamos desse refrigério. Quando diz não, é um esforçado, porque sempre tem diante de si o senso de destino, de propósito, e aproveita todas as oportunidades para fazer a obra de Deus, mesmo quando está de férias. Eu sei que aqui na Figueira não tem esse problema, até porque os irmãos têm aqui a praia, têm aqui tudo, não é? Mas noutros lados onde eu tenho estado, quando as pessoas metem férias de Deus e tudo. Eu estou de férias. Portanto, eu não vou a nenhum culto, não vou a nenhuma igreja, não vou... Olha, eu sempre que vou de férias, pelo menos um domingo, também é raro agora estar fora mais que isso, eu procuro ir conhecer uma igreja para estar lá com eles. Sou eu, mas isso sou eu, com os nervos. Não é? Não é? Mas gosto. E sempre estamos atentos, num café, num lugar, na praia, a tomar banhoca, não sei, onde a gente estiver, nós sempre aproveitamos as oportunidades para fazermos a obra de Deus. Porque férias não é, ou descanso, não significa que nós não continuamos com um senso de destino e de propósito na nossa vida. A formiga é um animal esforçado e nós devemos ser também um animal esforçado. Somos animais ou não somos? Racionais, mas somos. 4. A formiga trabalha para o bem comum. A formiga nunca trabalha para si mesma. Porque não faria sentido a formiga andar-se a esforçar e a carregar pesos 10 vezes em tamanho e em peso superior a ela para coisa nenhuma, só para desporto. Ninguém trabalha só para desporto. Os irmãos aqui é que trabalham para desporto. Senão eu todos os dias vou trabalhar porque faz bem ao físico. É isso? Olha, se fosse assim, não havia desempregados em Portugal. Não é? Ninguém vai trabalhar apenas para aquecer. Para isso a gente vai correr ou vai fazer outra coisa qualquer. A gente trabalha porque procura um benefício. Um salário, enfim. E nada se constrói se nós não tivermos essa percepção de trabalharmos para um bem comum. E o reino de Deus é o bem comum que nós temos. É o nosso reino. A palavra de Deus diz que o Pai deu o reino aos seus filhos. Diga, o reino aos seus filhos. O reino de Deus é o nosso negócio. Não no sentido material, mas no sentido de fazermos o negócio de Deus prosperar, multiplicar-se, frutificar, porque esse foi o plano de Deus para a nossa vida. Hein? Ninguém do seu bom juízo mete-se num negócio para ter prejuízo. Só para ocupar tempo. Toda a gente se mete num negócio é para dar lucro. O negócio de Deus também é para dar lucro. E graças a Deus que ainda está a dar lucro. E eu espero que aqui na Figueira da Foz dê muito lucro. Eu espero que a igreja da Figueira da Foz
não seja uma igreja de figos maduros. Figueira, perceberam? Mas seja uma igreja que tem fruto fresco preparado para todas aquelas pessoas que vão passar por nós e vão ter fruto para comer. Quinto, a formiga, à semelhança das ovelhas, perde o sentido quando se afasta do resto das formigas. Sem visão, o povo anda, ou anda desleixadamente. Quando a formiga, não sei se vocês já perceberam isso, eu já fiz estes testes, eu dei-me ao trabalho de fazer isto. Quando nós conseguimos afastar a formiga, ou interrompemos o carreiro das formigas, as formigas ficam sem norte. As formigas perdem-se. As formigas que antes levavam um carreiro todo certinho, de repente começam a vaguear por outros sítios. Quem é que já viu isto? Eu já vi isto. E sabe qual é o objetivo primordial de uma formiga que se afasta do carreiro? É voltar a encontrar o seu carreiro. E nós precisamos de considerar este caminho da formiga. Porque quem se isola busca o seu próprio interesse, mas a formiga, porque não busca o seu próprio interesse, não quer caminhar sozinha. Ela quer caminhar em grupo, quer caminhar com o resto das formigas, quer construir com o resto das formigas, porque a identidade da formiga não faz sentido se não for em conjunto com as outras. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Eu já fiz esse teste. Já experimentei, em vez de chegar lá e pôr-me logo aos saltos em cima das formigas, experimentei ficar ali a olhar e interromper o carreiro, fazer ali qualquer coisa para desnortear. E é certinho, quando a gente interrompe o carteiro, de repente as formigas espalham-se por todo lado. O carteiro? Pronto. O carteiro às vezes também tem que ser interrompido, sobretudo se nos traz contas para pagar. O carreiro. Alguém percebe, sem dúvida. Então, meus irmãos, sabe, nós devemos ser como as formigas também nisso. Nós nunca nos devemos afastar do carreiro. Nós nunca devemos, porque nem devia haver sequer em nós essa hipótese de achar que a nossa vida cristã faz sentido se não for juntamente no caminho das outras ovelhas, das outras formigas, da igreja, o caminho do povo de Deus, porque o povo de Deus nunca consegue nada se não for em unidade. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Sexto, as formigas, quando unidas, nada as impede de alcançar aquilo que elas pretendem. Provérbios capítulo 30, versículo 24 e 25 diz: 4 coisas há na terra que são extremamente sábias. As formigas são um povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Diga, são um povo sem força, mas em conjunto elas conseguem encher uma grande despensa. São um povo fraco, mas em união são brutais e concretizadoras de grandes projetos. Diga comigo, eu sozinho nada consigo, mas em conjunto podemos fazer grandes coisas. Certo? Formiga é um povo fraco e nós somos fracos. Individualmente somos fracos, mas em conjunto somos um povo muito forte. Somos um povo que podemos fazer proezas. Somos um povo que podemos fazer coisas tremendas para Deus. Porquê? Porque o fazemos em conjunto. E precisamos de, como igreja, perceber de que não é o pastor que vai fazer, somos todos nós que vamos fazer. Sétimo. A formiga é um animal de organização e que sabe ocupar o seu lugar. Eu vou dizer o que é organização. Organização no sentido não viver-se para a organização, mas a organização faz parte daquilo que é preciso ter para concretizarmos os nossos objetivos. Deixem-me dizer alguma coisa que eu tirei de livros da especialidade acerca da organização de um formigueiro. Quantos irmãos já estão a sentir formigueiro? Então as formigas são animais de trabalho por excelência. Então, as colónias ou os formigueiros são compostos por indivíduos especializados cada um na sua função. A mesma coisa com a igreja, tal em qual. Primeiro,
Os formigueiros têm as rainhas. As rainhas são aquelas que põem ovos para dar origem a mais formigas. Estamos a falar daquelas formigas cujo objetivo é gerar filhos. Temos aqui nesta manhã formigas que geram filhos. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque quando o sábio disse para nós atentarmos para as formigas, não foi só para dizer, olha, é para vocês fazerem uns postalinhos de Natal muito giros. Nada disso, é para percebermos. Dentro do formigueiro, há formigas que estão destinadas e cuja especialidade é gerar outras formigas. É porem ovos. Depois, há uma segunda categoria de formigas no formigueiro que se chamam as obreiras. As obreiras são aquelas que fazem todo o trabalho no formigueiro, cuidam dos ovos e das formigas bebés, vão buscar alimento, limpam o formigueiro e escavam novos túneis. E na igreja também existe este tipo de formigas. São as formigas que, não tendo tanto essa força e essa capacidade para gerar novas formigas, mas cuidam dos novos bebés, cuidam dos ovos que aqueles que geram põem e colocam e geram, fazem um trabalho de manutenção, alimentam, mudam a fralda e abrem caminhos para as novas formigas. E continuam a abrir espaço em termos de coração, de mente e de estrutura para que mais formigas sejam bem-vindas. Para que mais ovos sejam postos. Considerem o caminho das formigas. Depois temos a formiga soldado. Diga comigo a sardinha, não, a formiga soldado. A formiga soldado, a sua função, e ouçam, a gente estamos a ouvir isto e parece que isto não é importante, mas isto foi criado por Deus, gente. As formigas que são formigas, às vezes têm um maior senso de coletividade do que nós temos. Têm um maior senso de propósito do que nós temos. Elas ocupam o seu lugar e fielmente desenvolvem a sua capacidade. Então temos as formigas que geram filhos, temos as obreiras que cuidam dos filhos e temos as soldado que, não pondo filhos nem tendo como responsabilidade cuidar do formigueiro, têm a responsabilidade de defender o formigueiro. As formigas soldados são responsáveis pela defesa do formigueiro e atacam qualquer intruso. E intruso não é se aparece ali um homem à entrada cheio de tatuagens e cheio de piercings e a gente fica intimidados e vem logo a brigada de intervenção e põe a pessoa no olho da rua. Nada disto. Intruso aqui tem a ver com doutrinas, tem a ver com espíritos, tem a ver com atitudes, tem a ver com aquilo tudo que muitas vezes subtilmente tenta entrar dentro da vida da igreja e minar e influenciar a nossa fé, a nossa forma de nos relacionarmos e a nossa forma de amarmos. E também temos essas pessoas na igreja. Pessoas que têm uma visão estratégica, têm uma capacidade profética de discernir. Às vezes, antes das coisas estarem a chegar, já está a perceber que vem ali um intruso que está a tentar entrar dentro da igreja. E aí levanta-se. É os atalaias, são os vigias, são aqueles que têm a percepção espiritual, porque o seu trabalho não é tanto, a sua preocupação não está tanto em cuidar das novas ovelhas também, das novas formigas, digamos assim, mas está em proteger, se necessário, com a sua própria vida, a saúde e a vida da sua comunidade. E por último, porque isto também existe nos formigueiros, isto dito por quem estudou, que os formigueiros, ou as colónias das formigas, também têm outros insetos denominados parasitas, que são tolerados pelas formigas e que vivem à custa das formigas obreiras. Então, as obreiras limpam o formigueiro de forma meticulosa para evitar que tudo o que possa danificar os ovos e as larvas, normalmente as doenças e outras coisas, sejam eliminadas e a comunidade possa crescer em saúde. E este tem sido também para mim, ao longo dos anos, uma dificuldade. Porque às vezes temos igrejas com uma capacidade extraordinária de gerar filhos, mas depois não têm a capacidade de os manter. Temos igrejas com capacidades tremendas em gerar filhos e serem cuidados, mas temos poucos soldados que estejam atentos e vigilantes em oração e em busca de Deus para protegerem o formigueiro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, gente. Eu não sei que tipo de formiga é que nós somos, cada um de nós,
mas nós precisamos de entender que a formiga compreende a importância do lugar onde está e ocupa o seu lugar de forma fiel, e o seu lugar é sempre para benefício dos outros e não dela própria. Igreja, ouçam aquilo que Deus está a falar nesta manhã. Em oitavo lugar, a formiga defende com a sua vida as suas irmãs e dá a vida pelos seus. Ou não dá? Dá? Não sei se vocês já experimentaram também, eliminar as formigas com o pé. E o que é que as formigas fazem? Elas começam logo a subir por cima da pessoa. Se há uma invasão do formigueiro, as formigas atacam. Vocês nunca viram? Alguns já viram e outros já sentiram na pele. Há uns anos atrás, uma moça amiga, ela foi acampar e a mãe mandou umas sandes e ela foram acampar, ainda com uma canadiana, e foram acampar para um sítio às escuras. E não tinham lanterna nem nada, mas aquilo a fome apertou, e então ela foi buscar, o pessoal começou a comer e ela foi buscar as carcaças. E ela começou a comer, pá, o que é que a minha mãe hoje pôs aqui que isto está tão picante? E de repente só começou a perceber o que é que se passava quando o picante começou a subir pela cara acima. Mas pronto. Conta-se a história, e esta é a tal história do elefante e da formiguinha. Um dia um elefante ia muito bem na sua vida e pisou um formigueiro sem querer. E ao pisar o formigueiro, as formigas atacaram. Porque assim que alguém ataca a colónia, as formigas estão dispostas a dar a sua vida. E elas começaram a subir, agarraram-se ao elefante, e o elefante começou ali todo a estrabuchar e fartou-se de sacudir. E o elefante é um elefante assim grande como eu. E então, às 2 por 3, as formigas caem todas no chão, menos uma. E fica uma formiga presa na cabeça do elefante. E as outras formigas cá embaixo todas, aperta-lhe o pescoço! Porque as formigas, por muito pequeninas que sejam, elas estão dispostas a dar a vida pelo bem e pelo progresso da sua colónia. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Nono, e estou a terminar. A formiga trabalha com sentido geracional. Segundo os cientistas, os que estudaram isto, as rainhas podem viver 12 anos e não fazem mais nada do que pôr ovos. As obreiras cuidam dos ovos e das formigas bebés. E os soldados defendem-nas. Há uma visão, um objetivo das formigas. Mesmo quando a formiga ajunta alimento no verão, para que no inverno tenha alimento, sabe porquê? Não é só para elas depois fazerem um banquete em casa como o meu tio, o meu padrinho. Venha daí o salpicão e venha daí tudo. Mas é para sustentar a próxima geração. Toda a colónia está virada na geração seguinte. Toda a colónia está focada em gerar filhos, cuidar dos filhos, proteger os filhos para assegurar a geração que vem a seguir a nós. Deixem-me fazer esta pergunta, Igreja da Figueira da Foz. Estamos nós a fazer isto? Estamos nós mais preocupados connosco ou estamos preocupados em, por exemplo, levarmos esta gente que está aqui à frente, mais à frente? Estamos nós preocupados apenas connosco ou estamos preocupados com aquelas crianças que estão lá em cima e que fazem parte da nova geração? Porque o trabalho de uma igreja, o trabalho de um povo, o trabalho, os irmãos estudem a Bíblia do princípio ao fim e vão encontrar isto. Deus é o Deus das gerações. Deus é o Deus das famílias, porque Ele é o Deus das gerações. E segundo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, é que nós devemos passar de geração em geração o testemunho de Deus. Não os métodos, mas o testemunho. A revelação que nós temos de Deus, o coração que nós temos de Deus. Tudo bem, aquilo que Deus já fez no passado, nós devemos passar, sabe porquê? Porque o objetivo de uma igreja não é ser apenas consumidora de cultos. Não é só ver apenas o que é que Deus pode fazer por mim, mas é o que é que Deus pode fazer através de mim pela nova geração. E nós devíamos ser gente, os maiores fãs, os maiores apoiantes, os maiores trabalhadores. Para quê? Para sustentar a próxima geração. Porque os irmãos sabem que daqui a 10 anos alguns dos irmãos não estarão aqui.
Daqui a 20, alguns não estarão aqui. Daqui a 30, alguns não estarão aqui. E nós precisamos de levantar uma nova geração. Não só apoiando os que estão, mas sobretudo indo lá para fora e ganhar malta para Jesus. Gente, vamos lá. Estão comigo ou estão com o outro? Aleluia! Tão bom estarmos aqui, vamos já fazer 2 tendas ou 3. Mas sabe, sempre que uma igreja se tenta acomodar e sentar e resistir ao progresso, Jesus vem e baralha-nos as contas. Senhor, estamos aqui tão bem. Vamos já pôr aqui umas tendas, Senhor. Vamos ficar aqui. Estamos aqui tão bem. Para que descer o monte? Irmos lá para baixo outra vez para os problemas. Aqui é que nós estamos bem. Não, mas não foi para isso que eu vim, gente. Eu vim mesmo para desarrumar tudo. Nós temos andado a falar sobre arrumar o mundo interior, mas a gente precisa de saber que para arrumar as coisas, primeiro temos que as desarrumar. Hein? Às vezes temos que as desarrumar e dizer, tenho isto aqui já nem me serve, tenho isto aqui guardado há tanto tempo, vamos ver livre disto. Vou pegar nisto, vou abençoar alguém, vou pôr isto numa nova ordem. E muitas vezes Deus, para fazer uma nova ordem, tem que desmontar aquilo que está montado. E, gente, não é porque aquilo que está montado está errado, é porque já terminou o seu tempo. Às vezes resistimos à mudança porque parece que estamos a perder algo, mas não estamos a perder algo. É porque aquele algo já terminou o seu propósito. Já teve um tempo, já viveu o seu propósito, o seu objetivo. Agora é tempo de virarmos para o outro lado. E é tempo desta igreja, meus irmãos, virar-se para o outro lado. E para o outro lado, durante muito tempo sempre me perguntaram de que lado é que ficava a pega do bacio. Alguém me sabe dizer de que lado é que fica a pega do bacio? Do lado de fora, exatamente. E a gente pensa, não, o bacio vira-se. Está deste lado, pode ficar para o lado que a gente quer. Não, percebe? E o segredo está nisto. É o lado de fora. Diga comigo, o lado de fora. Aqui, nós somos a colónia. Aqui nós trabalhamos. Aqui cada um assume o seu papel. Aqui cada um se esforça. Aqui cada um percebe o tempo de Deus. Aqui cada um é pau para toda a obra. Aqui nos amamos, cuidamos, mudamos as fraldas, amamos, corrigimos uns aos outros, coisa fantástica. E trazemos, mas é lá fora que está o nosso futuro. É lá fora que está a nossa herança. Diga comigo, herança. Esqueça lá as terras. Essas terras só dão é problema. Só dão é chatice. As formigas, 10, e termino, têm uma visão de expansão. Diga comigo, uma visão de expansão. Agora deixem-me ler aquilo que eu tirei de um livro sobre o tema. Para assegurar o surgimento de novos formigueiros, as colónias produzem alguns indivíduos assexuados que acasalam e fazem um voo nupcial para algures. Os machos morrem ao fim de 5 e 6 semanas, mas as fêmeas, depois de acasalarem, arrancam as asas e escavam um túnel onde se fecham e começam a pôr ovos. Normalmente nunca mais saem à rua, ficando no formigueiro que deram à luz. Agora deixe-me dizer, ao contrário daquilo que a gente possa pensar, o formigueiro não existe apenas para si próprio. Existe para pôr ovos, e esses ovos vão gerar novas formigas, e as formigas, por sua vez, têm a capacidade de gerar missionários. Novas mães e novos pais que vão ser enviados para outros lados e que dão a sua vida para o surgimento de novas comunidades. As rainhas vão lá, põem os ovos e para que não haja retrocesso, elas mesmas arrancam as suas asas. Porque este foi o lugar onde Deus me pôs e este é o lugar onde eu vou gerar filhos, para a glória de Deus. Uma igreja que se fecha em si mesma é uma igreja que se transforma num túmulo, mais tarde ou mais cedo. Mas uma igreja que tem uma visão de expansão, tem uma visão de alcance, uma visão de ir a outros lugares, seja dentro da cidade, seja nos arredores ou seja para outra parte qualquer do mundo. As igrejas servem, meus irmãos, para se terem uma visão de expansão. Afinal de contas, somos descobridores. Descendentes do infante Dom Henriques. Do Vasco da Gama. Pastor, conheço tão bem o Vasco da Gama. São umas pastelarias fantásticas ali em Coimbra. Meus irmãos, somos povo Portuga. Hein? Com uma mini nas mãos, nós vamos a todo lado. Como portugueses, não se tem a ver com os outros, mas como portugueses, nós ainda mais temos a noção, podíamos ter esta identidade em Cristo. Sabe, meus irmãos, por isso é que a mim, às vezes, fica assim um pouquinho irado. Quando às vezes as pessoas, não, a gente quer o pastor só para a gente. Mas a gente é da polícia. Percebe?
Eu estou aqui porque a minha visão é uma visão de expansão. E eu espero, com a graça de Deus, conseguir moer-vos a cabecinha e o coração ao ponto de vocês chegarem assim, vamos ganhar esta cidade para Jesus. Agora, ganhar a cidade para Jesus não vamos ter a ilusão e a presunção, vamos ganhar a Figueira da Foz toda. Mas a parte que nos cabe na herança, nós queremos. Nós queremos. Eu quero, pelo menos. As formigas, elas nos mostram o que é a entrega. As formigas nos mostram o que é compromisso, o que é estar comprometido com o lugar onde Deus nos coloca ou para onde Deus nos envia, gente. Meus irmãos, quem me dera a mim que cada cristão aqui nesta manhã, ao ir para os seus lugares, começassem novas igrejas. Desenvolvessem novos espaços de evangelização. Conciliassem novas colónias de formigas, trabalhadoras, obreiras, geradoras de filhos, soldados espirituais na guerra contra as armas das trevas. Então, o caminho da formiga leva-nos a compreender isto. A preguiça não é apenas nada a fazer, é precisar de ordens para fazer, demonstrando falta de unidade em relação ao corpo. Segundo, trabalho sim, mas com propósito, visão e organização. Em terceiro, a formiga é um animal de unidade e a sua força está no coletivo. Qual é a nossa força hoje, nesta manhã? Hein? Vamos trabalhar para o coletivo, vamos trabalhar no carreiro, vamos trabalhar com visão, com discernimento, com senso de quem somos, qual o nosso papel na casa de Deus, vamos ter uma visão de expansão, vamos ter os nossos olhos postos. Mas, irmãos, sabe porque é que hoje ninguém ora para que se levantem obreiros? Os irmãos sabem que há falta de obreiros. Sabem? Deveriam saber. O facto de eu estar aqui e ter que pastorear 4 igrejas, e agora 2, mostra que há falta de obreiros. Ou não mostra? Mostra. Já não é só a Igreja Católica que tem falta de vocações. Neste momento, poucos são aqueles que estão dispostos a largar tudo para servir a Deus. Mas deixe-me dizer uma coisa. Sabe porque é que a gente nem sequer ora por isso? Porque a gente, para orar para isso, primeiro tínhamos que olhar para a seara. A Bíblia diz, olhar para a seara, vejam que ela está madura, e depois então nós somos exortados a orarmos para que Deus levante obreiros para a seara. Mas como nós nem estamos nem aí com a seara, a gente nem se preocupa se há obreiros ou não. Mas há falta de obreiros. E eu oro porque eu sei que dentro desta igreja há gente com ministérios. Não estou a dizer que tu tens que largar tudo para servir a Deus, mas há gente aqui com ministérios. E gente, deixemos de desculpas, de justificações com aquilo que passou no passado, com as feridas com que fomos feridos, com situações que nos desapontaram, ou apenas com situações em que nós queremos estar acomodados a um lugar mais de conforto e de autoproteção, minha gente. Nós estamos aqui e devemos considerar o caminho da formiga. E se formos o último a estar agarrado ao pescoço do elefante, ainda assim vamos-lhe apertar o pescoço. Porque se há coisa que o elefante tem medo é de levar na tromba. Hein? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Considera o caminho da formiga. Vamos ser gente unida, vamos ser gente trabalhadora, vamos ganhar alguma coisa, vamos conquistar. Passo a passo, dia a dia. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos começar a clamar a Deus por esta cidade. E vamos pedir a Deus portas abertas, portas de oportunidade. É verdade que com certeza se levantarão a oposição, mas nós vamos ter também oportunidades para falar de Jesus, para proclamar, para mostrar que estamos aqui, para mostrar que há um Jesus que ainda é a resposta para as pessoas. Hein? E se alguém nos tentar interromper o caminho, nós vamos rapidamente procurar onde é que está o carreiro. Porque sozinhos não conseguimos, não fazemos. Sabe? O facto de estarmos aqui todos nesta manhã, e terminei, não quer dizer que estamos todos unidos. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Podemos ter todos um gana crachá aqui, sendo cristão vindo à volante. Isso não quer dizer nada. Podemos cantar todos os mesmos corinhos e vir ao domingo, todos os domingos, fielmente, e seria bom que assim fosse. E estarmos na presença de Deus e cantarmos. Isso é bom, fantástico, mas ainda assim isso não quer dizer que estamos unidos. Porque unido
Não é estar no mesmo sítio, dizer as mesmas coisas. É contribuirmos todos para o mesmo objetivo, a mesma visão que Deus colocou no coração da igreja. Amém. Vamos ficar de pé. Que a voz que clama da cozinha já grita. Não é a voz do sangue, é a voz da cozinha. Esta igreja tem mães, tem rainhas que geram filhos. Mas há mais mães aqui que podem dar filhos. Temos aqui nesta manhã obreiras e obreiros. Gente que tem qualidades, condições. Talvez não para gerar filhos, mas para cuidar dos filhos que vão ser gerados. Para alimentar, para aconselhar, para instruir, para mudar a fralda se for preciso, para andar com eles ao colo, para passar as noites num momento de crise, acordado com eles. Isso não é trabalho do pastor, é trabalho de toda a colónia. E é tempo de mudarmos os nossos paradigmas, as nossas mentalidades, gente. Eu sei que aqui Figueira é uma igreja diferente. Mas eu já tive uma igreja onde fui convidado para ir trabalhar, em que quando lá cheguei percebi porque é que me convidaram. Porque queriam que eu fosse para lá fazer o trabalho que eles não queriam fazer. Mas esse não é o papel do pastor. O papel do pastor é treinar os santos, aperfeiçoá-los para a obra do ministério. E a obra do ministério está nas mãos de todos nós. Nesta manhã há aqui rainhas para pôr ovos, há aqui obreiras para cuidar dos filhos, há aqui soldados, gente que tem estado a dormir na sentinela. A gente precisa estar de olhos abertos, mas olhos espirituais, não é olhos carnais, é olhos espirituais, para perceber quando às vezes algum espírito se tenta influenciar a vida da igreja, atitudes, pensamentos, mentalidades. E eventualmente teremos aqueles também que vêm e que apenas irão à boleia dos outros. Mas venham eles todos, que a gente estamos cá para essa gente toda. Ei, gente! Eu amo a igreja, eu amo o reino de Deus. E não me importo de andar a percorrer as capelinhas todas, sejam as mais pequeninas às maiores, para dizer, gente, é tempo de nos levantarmos do nosso lugar de conforto, é tempo de abrirmos os nossos olhos, é tempo de rasgarmos o nosso coração. Hoje falámos aqui, eu buscarei, quando te buscar todo o nosso coração. E buscar de todo o nosso coração não é chorar babirrenho, não é uma coisa emocional, é uma coisa que nós estamos dispostos a compromisso, gente. Compromisso porque amamos. Casamento! Eu quando casei com a minha mulher, ainda foi só uma, espero não passar daí. Espero não vou passar daí, ponto final. Mas uma das coisas que eu compreendi ao casar é que casamento implica o meu esforço diário, a minha contribuição. Porque se fosse para ter uma mulher a dias em casa, eu contratava uma. Ou não é? Casamento implica responsabilidades, implica compromisso, implica entrega, implica dar-nos de nós mesmos. E Deus hoje chama-nos a um casamento. E hoje chama-nos a um compromisso. Eu espero que o Espírito de Deus nesta manhã fale com vocês. De uma forma tão simples. E hoje, ao irem para casa, se virem alguma formiga, não a matem. Tirem um bocadinho para olhar para ela e conversar com ela. Mas pensem nisso. Às vezes nós não fixamos determinadas coisas da palavra, mas quando usamos uma imagem, nós fixamos a imagem. Nos próximos tempos, vocês não vão se esquecer da formiga. Hã? Mas espero que não seja apenas uma mensagem interessante e engraçada. Seja uma mensagem que descobre o nosso coração e nos leva a tomarmos decisões concretas. Vamos dar as nossas mãos nesta manhã.